O Boeing 707 era um avião parrudo. A Boeing não queria que acontecesse com ele o que aconteceu com os de Havilland Comets, que tiveram acidentes por falha estrutural. Mas o quanto o 707 era parrudo? Senta que lá vem a história. Senta que lá vem a história. Saudações aeronáuticas, tudo bem com vocês? Eu já contei para vocês a história do 707 nesse vídeo aqui, ó. Tem a miniatura no final lá também. Vocês lembram que o piloto até fez um tunô barril com o protótipo numa apresentação, né? Então, o protótipo tinha um DNA militar. E hoje eu vou contar uma história de um 707 cheio de velhinhos indo pro Havaí. Felizes da vida. Só que... Então, a história começa em 1962, quando a Boeing entregou o 707 matrícula November 761 Papa Alpha para a poderosa Pan Am, a empresa que ninguém jamais pensou que poderia falir. Durante 2 anos, o 761 voou sem problemas, indo de São Francisco para Tóquio, Sydney na Austrália, Nova York e Londres, veio até aqui para a América do Sul. Até que em junho de 1965 foi fazer o voo 843 da Pan Am, de São Francisco para Honolulu. Dentro dele, 143 passageiros, sendo vários velhinhos e alguns membros do Lion Club de São Francisco. Entre esses membros estava o casal Richmond. E William Richmond possuía a Super GoPro da época, uma câmera Super 8 portátil. E ele iria documentar em câmera um dos acidentes mais espetaculares daquela época. Às 2h10 da tarde, o Clipper, que era assim que se chamavam os aviões que cruzavam o oceano pela Pan Am, chamavam de Clipper. Então o Clipper saiu dos Cauços e decolou da pista 28 esquerda de São Francisco com uma temperatura de agradáveis 24 graus. 39 segundos após a decolagem, os pilotos ouviram um... e o avião começou a puxar para o lado direito. O engenheiro de voo, olhando os instrumentos, falou rapidamente assim: perdemos potência no motor 4. Daí o alarme de fogo começou a tocar no cockpit e o copiloto armou e disparou os extintores de incêndio do motor 4. Só que quando ele olhou pela janela assim, ó, por cima do ombro dele, o que ele viu foi apenas a ponta da asa engolida pelas chamas e pedaços de metal caindo, voando para tudo quanto é lado. O nariz do 707 estava balançando assim, ó, de um lado para o outro. Até que mais uma explosão foi ouvida. Dessa vez o motor 4, isso aqui não é um 707, tá? Mas o motor 4 tinha saído da asa e levou junto todo esse pedaço da asa junto com o motor. Um pequeno pedacinho de 7 metros de asa. Nesse momento, vocês devem estar pensando assim que o avião ia mergulhar direto para o chão, né? Mas só que isso era um avião projetado para ser parrudo, como eu falei no início. O motor caiu em cima de uma loja de móveis, tipo essas Marabras da época, sabe? Só que não acertou ninguém. O pedaço de mais ou menos 7 metros da asa caiu perto de umas residências lá em South São Francisco. E também não acertou ninguém, felizmente. Olhem o trecho filmado com a Super 8 do William Richmond. Eu vou deixar a narração original. Mas quem usa o aplicativo Cambly para treinar o inglês de conversação com tutores nativos da língua inglesa 24 horas por dia, não vai ter muito problema em entender o que ele está falando. Quem não usa ainda o Cambly, dá uma olhada nesse meu vídeo aqui, ó, para saber do que eu estou falando. E aí embaixo, usem o link que está na descrição para ter o seu desconto quando você se inscrever no Cambly. I do recommend. Vale muito a pena. And just about the time we started to put the camera away, why the wing burst into fire. It looked just like a lighter, cigarette lighter, just like that, you know, just bursting in flames. And she kept right on taking the movies of the actual fire itself. And then I think a piece of the wing fell off, didn't it? A very big piece. And it kept getting bigger, and then the airplane went faster. And it started to go out, and I gave a sigh of relief, but then it came up again, and then it went faster again, and then it died out. The captain did a wonderful job. He actually speeded up the plane and put out the fire itself. And when a piece of the wing went, the fellow next to me just threw his hands up and said, "That's it, we're through." And I thought we were, I really did.
basically. Bom, quem usa o Cambly entendeu o que ele falou. Aí não vai precisar de tradução. Se você ainda não usa, o William falou que a esposa dele estava filmando de boas ali na janela do avião e de repente começou fogo na asa. Como se fosse um isqueiro acendendo. E ela ficou filmando o fogo e de repente um pedaço da asa caiu fora. E o avião acelerou até o fogo apagar. Quando o William viu a asa destruída, pensou que já era. Agora, vamos voltar para o cockpit e saber o que estava acontecendo lá. Depois da perda de parte da asa, o controle do avião ficou complicado. E os pilotos pediram para as comissárias aprontarem a cabine de passageiros porque eles iam pousar na água. E aí chamaram a torre informando que estavam com problemas de potência. Para apagar aquele fogão que estava na asa, o comandante acelerou o avião, já que os extintores não ia adiantar de nada, porque aquilo estava aberto, né? Extintor de incêndio funciona dentro do motor, que é uma área fechada. Com a aceleração, o fogo apagou e a desintegração da asa acabou parando. E aí o piloto ajustou o leme de direção e o compensador do aileron e conseguia manter agora o 707 manobrável. Só que para fazer curva, ele ainda tinha que fazer muita força física nos controles do avião. Eles nivelaram a 1.200 pés, que dá aí uns 366 metros de altitude, e reduziram a velocidade para 370 km por hora, com receio de, sabe como é que é, perder o resto da asa que ainda estava lá. Aliás, a asa suportou temperaturas de 630 graus Celsius. E o alumínio, não sei se vocês sabem, mas o alumínio derrete a 660. Então como é que o resto da asa não se destruiu? Porque ela estava cheia de combustível. E o combustível serviu como um refrigerante, assim, um arrefecedor da asa, para ela não derreter. Incrível, né? Agora que o avião estava sob controle, o capitão Kimes decidiu que não ia mais pousar no mar. E fez uma curva para a direita, do lado da asa que estava detonada, em direção à base aérea de Travis. Porque ele pensou assim, pô, lá perto da base aérea não tem muita casa em volta, a pista é gigantesca, então se acontecer um acidente, as proporções do acidente serão menores. Então às 14h25, 15 minutos depois da decolagem, o 707 já estava se aproximando da base aérea para pousar. Só que quando os pilotos colocaram o trem de pouso para baixo, o trem não desceu. A perda lá do motor 4 tinha causado um grande vazamento de fluido hidráulico e eles ficaram sem sistema hidráulico para o trem de pouso. Só que ainda tinha o fluido reserva, o sistema reserva. Então o Kimes arremeteu, e enquanto isso o engenheiro de voo e o copiloto tentaram baixar os trens de pouso em emergência. E eles conseguiram, bombando. Primeiro eles baixaram o trem do lado esquerdo, que era para compensar a falta do pedaço da asa do lado direito, a simetria. Depois baixaram o trem direito e depois o do nariz. Nessa época o trem de pouso não era feito como eles são hoje em dia, tá? Precisava de pressão hidráulica para descer. Hoje em dia, assim, não precisa mais. Quando dá uma falha no sistema hidráulico, você solta o trem de pouso por gravidade. Só um sistema elétrico destrava o trem e ele desce por gravidade. Às 14h35, 10 minutos depois, o Kimes vem se aproximando e pousa suavemente na pista da base aérea de Travis. Quando o avião parou, os bombeiros já chegaram rapidamente, porque começou a sair fumaça de novo lá da asa, combustível caindo para tudo quanto é lugar, então eles jogaram espuma para evitar um novo incêndio. Só que os passageiros tiveram que evacuar pelas escorregadeiras, não teve jeito. Olha essa foto aí que legal, é a foto da tripulação logo depois de ter evacuado o avião e o tradicional uniforme azul e branco da Panam, das comissárias. Quem assistiu aquela minissérie Panam está bem acostumado com esse uniforme aí, Preocupado com os clientes, com os passageiros, a Panam pegou um outro Boeing 707 e mandou lá para Travis para colocar os passageiros dentro e seguir viagem para Honolulu. Porque ela não queria estragar as férias da moçada, O problema foi que esse segundo Boeing 707, logo depois que ele pousou na base aérea, teve um problema no trem de pouso do nariz e caiu de nariz na pista. Colapsou no chão o trem de pouso. Agora as duas pistas da base aérea estavam fechadas com aviões da Panam. O mais fácil de tirar era o 761PA, que já não ia mais pegar fogo nem nada, então eles tiraram aquele avião da pista e liberaram uma pista. E aí a Panam mandou um terceiro 707 para levar os velhinhos lá para Honolulu. Nessa hora você já começa a imaginar assim que os velhinhos vão desistir da viagem, Só que não. Quando o terceiro 707 pousou, só 8 pessoas desistiram de ir naquele voo, depois de ver 2 incidentes seguidos, Depois de alguns reparos, o 761PA foi trasladado para a fábrica da Boeing, em Renton, com apenas 3 motores, bem semelhante ao caso que aconteceu com o avião da Transbrasil, aqui no Brasil. E lá, ele recebeu uma asa nova, a parte externa da asa foi substituída e voltou a voar por mais 11 anos pela Panam.
Depois que terminou a carreira dele na Panam, foi vendido para a Air Manila e voou mais 8 anos por lá. A causa do acidente foi uma ruptura em um disco da turbina do motor 4, que ficou sem a folga necessária, tem uma folguinha ali. Porque o pessoal da Panam tinha usado peça recondicionada na manutenção. Cabeças, ó, rolaram por causa disso. Em 1986, o 761PA voltou para os Estados Unidos, foi comprado pela Boeing, né, a divisão militar da Boeing, e usado como estoque de peças para os Boeings KC-135E da Força Aérea Americana, que é um Boeing 707 adaptado para reabastecimento. A carcaça restante ainda está lá na base aérea de Davis Mountain. E aí, gostaram de saber o quanto a estrutura de avião é robusta? A propósito, outro 707, o que quebrou o trem no nariz lá na base, também foi reparado e voou muito tempo na Panam. Então, ó, deixa seu like aí se você gosta dessas histórias. Grande abraço e até o próximo vídeo.